Ok, estamos de volta. Hoje o 11º episódio do MesaCast da B12 Educação. A B12 Educação é uma empresa que ajuda aí o pessoal que está começando o seu negócio, já está empreendendo, é uma vitamina para quem de conhecimento para quem está iniciando aí essa jornada empreendedora. E hoje é com grande satisfação que a gente recebe a nossa mentora, a nossa palestrante, a Rafaela Zandavalli. Ela é advogada, investidora e uma das vozes mais atuantes quando o assunto é governança para startups. Com formação em administração e direito, Rafaela viveu na prática os desafios do empreendedorismo ao fundar uma startup de surf, depois ela vai contar um pouquinho para a gente, uma experiência que trouxe visão para fortalecer o ecossistema aí de inovação. Hoje, na Maps Law, ela une suas expertises para orientar empreendedores em termos críticos como cap table, acordo entre sócios, due diligence e os alinhamentos que definem o futuro de um negócio. Ela ajuda startups a crescer com sustentabilidade, segurança jurídica e governança inteligente. Rafaela, que bom ter você aqui, obrigado. O convite foi em cima da hora, mas que bom que deu certo. Bom dia. Não, bom dia. Eu que agradeço o convite. Eu fico super feliz de participar desses papos, porque são conversas que eu acho que, né, na faculdade, nos programas de aceleração, às vezes eles não são trazidos para a mesa da forma mais assertiva. Porque às vezes a gente se preocupa muito com modelo de negócio, precificação, a gente se preocupa realmente em colocar o projeto na mesa e esquece do mais importante, que é o alinhamento societário. Então eu fico bem feliz de participar, eu sempre ajusto a minha agenda para estar aqui com vocês, é um prazer. Que bom, Rafaela, muito bom. Galera, quem está em casa aí, pode deixar o comentário e a gente vai acompanhando aqui. Até vou pedir o Felipe ajuda aí, se tiver algum comentário para trazer para a gente. Acabei não. Coloquei aqui, acabei não abrindo o celular. Mas, enfim, Rafaela, eu tenho uma série de perguntas aqui, porque é um tema que a gente vem acompanhando nos nossos programas, enfim, seja já startups que estão acelerando, empreendedores que já estão no meio do caminho, sempre parece que é o mesmo conjunto de dúvidas. Mas eu queria começar perguntando o seguinte. Você já viveu o lado empreendedor, né, nessa startup de surf antes de virar advogada e referência para as startups. Qual foi o maior aprendizado daquela startup que molda a forma como você orienta os fundadores hoje de startups? Na verdade, eu ainda continuo empreendendo, né? Porque advogar também a gente empreende bastante. Mas eu acho que a gente deveria fazer um podcast só sobre os erros da minha primeira startup. Mas, assim, vou resumir, né? Eu comecei essa minha primeira startup quando eu estava na faculdade. Eu sou formada em Direito e Administração, fiz as duas juntas. E no finalzinho, eu nem sabia o que era startup, né? Assim, a literatura das startups, ela foi muito recente, principalmente aqui Brasil e sul do Brasil, né? Então a gente está falando ali de 2012, 2013, quando as primeiras literaturas começaram de startups a aparecer aqui pra gente, a gente começou esse movimento e foi mais ou menos nessa época que eu estava iniciando esse meu projeto, que eu não chamava de startup, porque eu nem sabia que era startup, fui descobrindo no meio do caminho que era uma startup. A faculdade de administração nem tinha essa disciplina, ou nem falava sobre esse assunto. Preparava para trabalhar no Preparava para funcionalismo público. Não, e modelo de negócio tradicional. Uhum. E aí a gente falava em plano de negócio. Hoje a gente tem o Lean Startup, a gente faz Canva, a gente, né, o projeto ali da startup, ele vem num papel. Quando eu estava na faculdade, que nem faz tantos anos atrás, a gente falava em modelo de negócio, a gente apresentava um projeto de 60 páginas. Para falar sobre o projeto, a gente tinha que analisar a viabilidade, a gente tinha que estudar 1 milhão, né, de formas de colocar aquele projeto no papel. E aí foi nesse ecossistema que nasceu o meu primeiro produto. Eu e o meu irmão, a gente surfa. E aí a gente tinha uma dor, como qualquer empreendedor. E aquela dor, que eu acho que é um dos maiores erros, foi um dos maiores aprendizados, eu vou sanar a minha dor. Uhum. E eu não posso sanar a minha dor, porque a minha dor não é uma dor do mercado. A minha dor, às vezes, pode ser que seja, pode ser que não. E aí, o que acontecia? Eu e o meu irmão, a gente ia surfar, e a gente, né, a gente falava que a gente era os surfistas Nutella, porque a gente mora no centro, e aí a gente tinha que ir pra praia para saber como que tava a condição. Naquela época a gente não tinha tantos grupos de WhatsApp, né? Não tinha essa facilidade como era hoje. E a gente falava, poxa, a gente perde muito tempo indo para as praias para ver previsão de surf. Se tivesse um aplicativo que poderia nos dar em tempo real essas condições,
Ia ser muito bacana. E aí a gente foi lá e criou esse aplicativo sem, assim, sem ver nada. A gente simplesmente pegou, contratou uma software house, gastou uma grana nesse projeto. E aí colocamos, e aí, pô, os principais erros, assim, né? O que eu gosto de falar de erro, porque, né, É onde vem o para aprendizado. ninguém errar mais. A gente, na época, não entendeu o nosso público. O nosso público eram pessoas surfistas. O mercado do surf é um mercado muito atrasado. Aham. É um mercado que não se desenvolveu tanto. Pra gente ter uma ideia, né? Assim, naquela época, a empresa mais desenvolvida era a Mormai. Sou fãzona da Mormai. Mas, cara, era a empresa que a gente tinha mais de desenvolvimento. E na época a gente ia pra fábrica, os longs eram feitos à mão. Tipo, long por long feito à mão. Então, assim, a gente não tinha ainda, o mercado ele não tava muito preparado. E a Aham. gente tinha outro ponto que a gente não estudou na época, que o mercado do surf ele tinha sofrido ali né, um retrocesso. Por quê? Porque começou muita pirataria das roupas de surf. Uhum. E aí aquele mercado que há uns anos atrás era moda, ostentação, né? Todo mundo queria ter roupa de surf, e esse mercado começou a cair. Então, nesse cenário todo que a gente não minimamente deveria ter estudado, Uhum. a gente não entendeu o nosso público. E o nosso público era predominantemente pessoas que usavam, por exemplo, Android. Qual que foi o nosso primeiro erro? A gente, iPhone, foi lá e fez a primeira versão pro iPhone. E a gente não. Ah. E o nosso público maior eram quem tinha Android. Então a gente não conseguia ter boletim em tempo real de Uhum. muitos surfistas, porque o nosso Uhum. público não conseguia baixar. Então, assim, foi muitos desafios. E aí eu comecei a entender. E ali, como empreendedora, eu vi realmente que, poxa, os advogados que na época assessoravam, a gente tinha uma equipe jurídica, eles não estavam preocupados com o que eu estava vivendo no momento. Eles estavam preocupados em colocar dinheiro no bolso deles. Uhum. E aí surgiu a oportunidade de uma rodada de investimento, que também era muito na jornada, né, de rodada de investimento anjo, e os advogados também, eles não se preocupavam em, não, vamos fazer o negócio crescer, não adianta eu querer te cobrar muito, tu é uma startup que ainda não fatura. E aí os advogados vinham querendo meter a faca como se eu fosse uma empresa que já estivesse faturando. Então, assim, ali eu senti a dor do que, de fato, eu já estava terminando a Uhum. faculdade de Direito, do que, pô, eu não posso tratar os meus clientes dessa Uhum. forma, porque startup é diferente de um modelo de negócio consolidado, né? Eu Uhum. preciso entender essa fase, eu preciso entender que eles precisam de um auxílio muito mais no modelo de negócio, e faltou alguém chegar para Uhum. mim e me ajudar no modelo de negócio, e não se preocupar tanto com o jurídico Uhum. nesse começo. Aham. E aí foi quando eu comecei a entender, assim, o que os empreendedores realmente passavam no dia a Aham. dia, né? Então, assim, foi uma jornada bem bacana. A startup, obviamente, não deu certo, mas foi um projeto que a gente aprendeu demais. É bacana, né? Porque quando a gente acompanha aqui o pessoal, geralmente é tudo isso que você contou e continua acontecendo hoje. Mas é legal essas experiências para a gente passar aí para quem está ouvindo, para não cometer, né? Aprender aqui e que preciso validar, primeiro entender o problema, como que os surfistas acessam essas informações, enfim. A gente Mas. fez o MVP, nosso MVP, ele era lindo demais. E, né, naquela época, hoje mudou um pouco isso por conta da IA, eu acho que a gente vai chegar lá, mas naquela época, MVP tinha que ser feio. A Sim. gente tinha que ter vergonha do MVP. E o nosso MVP era lindo. A gente gastou realmente um dinheiro para fazer algo legal, porque a gente acreditava que as pessoas precisavam já entrar no aplicativo com tudo muito lindo, com tudo muito funcionando. E porque essa era a lógica do mercado, Uhum. no mercado tradicional. E aí, cara, a gente perdeu muito tempo fazendo, a gente demorou para colocar no mercado, a gente teve que pivotar muito. Uhum. Outro problema, né? O nosso cap table completamente poluído, porque a gente colocou os CTOs na época, era uma software house, com 50% no Uhum. projeto. Então, assim, tudo bem que eles eram super bonzinhos e tal, mas assim, foi tudo errado, sabe? Foi tudo errado. Então, e hoje não, né? Hoje, naquela época, era o MVP feio, tu colocava no mercado, depois tu escalava. Hoje a gente tá num novo ciclo, né? Com a IA. Hoje eu preciso O ter um Lovable MVP, já ajuda, né? preciso ter um MVP bonito, mas Aham. assim, eu tenho a facilidade, né, do Lovable, eu tenho a facilidade de vários aplicativos que a gente em 30 dias, 60 dias, a gente consegue colocar, né? Muito bom. Você falou em cap table, essas coisas, é um pouquinho do que a gente vai falar hoje, mas eu queria começar trazendo uma pesquisa, até andei olhando essa semana, de um professor aí de Harvard, ele fala assim, pesquisas mostram, acho que nem precisa nem fazer a pesquisa que a gente já percebe, né?
que até 65% das startups fracassam por conflitos entre sócios. Por que a falta de alinhamento é tão destrutiva quanto ou até maior que uma ideia ruim, por exemplo? Eu acho que isso é fato, né? Cara, eu sempre falo que tu pode ter melhor produto, melhor time, mas se tu não tiver o alinhamento societário, teu negócio não vai pra frente. Por que é tão importante? Por quê? Porque se os sócios não conseguem sentar e conversar, não tem como a empresa ir para frente. Por melhor produto, por melhor time que tenha, porque a gente precisa de alguém que seja o decisor na empresa. E eu gosto muito de falar, empresa não é democracia, em que a gente senta com os sócios, a gente levanta a mão e a gente vota, e o número, o quórum maior, né, de votos ganha. Não é assim que funciona. A gente tem que respeitar a participação societária. E aí a gente tem que ter pessoas decisoras na mesa. Uhum. E funciona dessa forma. O sócio minoritário tem seus benefícios, o sócio majoritário também tem, né? Todo mundo tem o ônus e o bônus, e a gente precisa entender essa estrutura. E aí, para mim, o maior erro, que eu acho que deveria ser proibido, e eu mentoro em muitos projetos, né? Além da TXM, eu mentoro em vários programas, então eu gosto muito de ajudar. E esse ano, sem brincadeira, eu acho que eu assessorei mais, acho que pode botar aí de 30 empresas, que eu já chego brincando, né? Que os sócios eram 2 sócios e eles falavam assim: ah, a sociedade está dividida em 50-50. 2 sócios com 50% para cada um. E aí eu falo, beleza, e quem decide? Quem decide? Tipo, hoje vocês estão bem porque o projeto, né, Tá não tem andando. dinheiro. Mas quem decide? Ah, não, a gente se dá super bem, a gente é amigo de infância. Ok, mas vão ter decisões que vão exigir uma tomada de decisão. Se vocês estão nessa governança de 50-50, vocês já pensaram, então, quem que é o voto Minerva? Então, como que é essa estrutura, né? Então, as pessoas esquecem disso, elas romantizam o projeto, elas querem colocar a solução na rua, mas elas esquecem que se não tiver um decisor, nada vai para frente. Ô, Rafaela, além desse, eu anotei aqui quais os erros de origem mais comuns que você percebe, assim, surgem lá na Maps Law ou nas tuas mentorias? Essa questão, tipo, a gente tem 4 sócios, 4 decidem, quando tem 4 pessoas, não vai chegar a lugar nenhum, né? Porque as pessoas têm tem que ter alguém para dar a palavra final, né? É mais ou menos isso que você está falando. Tem que ter o É, líder. isso, assim, né? Claro que a gente tem que entender o número de sócios, né? Mas eu acho que um ponto, assim, vou trazer algumas coisas que eu vejo muito e que, claro, de novo, não é uma regra. Podem ter as exceções que dão certas, mas aqui eu vou trazer num contexto mais de estatística, né? Eu sempre Uhum. brinco que a gente tem que jogar a favor da estatística. Então, por exemplo, quando chega um projeto com 6 sócios, cara, é muito sócio, é muito cacique pra pouco índio, Uhum. entendeu? E aí a chance de a gente ir perdendo sócios no meio do caminho é muito grande. O que não tem problema se a gente tiver um bom alinhamento, e a gente vai chegar lá também. Mas então, assim, número muito grande de sócios. A gente pegar os sócios e dividir participações iguais, sem considerar a responsabilidade de cada um. Então, né, estamos aqui em 3. Então, eu, Cristiano e Felipe. E aí a gente vai dividir, né, 33,33% para cada um. Pode fazer sentido? Pode fazer sentido. Mas será que tem que ser assim? Será que o Felipe, eu e você, a gente vai entregar o mesmo valor? Daqui a pouco o Felipe, ele tá trabalhando, né? O Felipe, pra quem não sabe, tá ali nos bastidores. Ele É o dono aqui do é o estúdio. dono, tá ali gravando a gente. Daqui a pouco, poxa, ele é o que vai trabalhar dia e noite pro projeto. Eu vou ficar part-time. Uhum. Ele que tá ali se dedicando, ele que tem toda a expertise do negócio, e aí eu tô entrando com a mesma participação societária que ele. Será que faz sentido? Será que agora no começo pode fazer sentido, mas será que a hora que a sociedade começar a evoluir, será que ele não vai ficar frustrado? Porque, poxa, enquanto a gente, de novo, né, quando a gente é pequeno tudo é legal, mas quando a gente vai crescendo, de repente não faz sentido eu ter essa minha participação. Então eu acho que, né, recapitulando, muitos sócios, é a gente querer dividir a participação societária entre todos, sem pensar no futuro. A gente tem que Uhum. sentar e considerar o valor de mercado de cada um, responsabilidade de cada um, o quanto essa pessoa vai se dedicar para o projeto. Então, acho que tudo isso tem que colocar na mesa. Outro ponto, né, que eu acho que é muito importante também, que os empreendedores esquecem, é entender a complementariedade. Poxa, faz sentido nós sermos sócios com com as mesmas skills? Uhum. Cara, não
não faz sentido. Uma sociedade não é pra gente juntar os amigos. Uma sociedade é pra gente juntar pessoas complementares que façam que a empresa saia de um ponto para ir determinado ponto. Então, todos os sócios, ou boa parte dos sócios com as mesmas skills, não E faz sentido. geralmente eles vão descobrir isso quando o negócio começou a andar, começam a aparecer os primeiros problemas, conflitos. Aí eles vão falar, cara, a gente não tem complementaridade, a gente é a mesma coisa. E aí começa a dar briga de ego. É isso que eu ia te perguntar. Então, o startupeiro, aí, ou a pessoa que está começando a startup, está acelerando, qual que seria o primeiro passo dele? O que ele precisa fazer agora para não ter essa poluição dessa mesa, né? Digamos assim. É assim, eu sempre falo que a gente tem que respeitar o estágio que a gente tá, mas a governança, ela começa desde a fase de ideação. Então, o que os empreendedores devem fazer? Eles devem sentar e fazer um exercício de alinhamento societário. O que é esse alinhamento? Cara, senta com teus sócios, se tranca numa sala, pode fazer por videoconferência, mas tira um momento para alinhar e conhecer a fundo. Ai, Rafaela, mas pô, meu sócio é meu melhor amigo, eu conheço ele. Não, tu conhece o melhor amigo, tu não conhece a pessoa que tu tá fazendo em sociedade. Então, assim, eu tenho um exercício que eu sempre disponibilizo, que até quem criou esse exercício foi a GoNew, e é uma edtech fundada para uma escola de governança. E aí, nesse exercício, a gente passa por alinhamentos, valores pessoais de cada sócio, o que cada sócio espera da sociedade, que ritmo que eles querem crescer, qual que é o fôlego financeiro de cada um, quais são as responsabilidades que cada um vai ter na empresa, porque hoje eu sempre falo, né, no começo de uma startup todo mundo é peão, mas conforme vai crescendo, é peão e na verdade assim, a gente é o peão e o dono, né, a gente faz tudo, mas conforme a gente vai crescendo, os chapéus eles vão se definindo melhor. E aí, se eu não tenho essas responsabilidades delimitadas, pô, daqui a pouco eu e tu vai crescer CEO, daqui a pouco eu e tu vão crescer o CTO, e aí a gente começa as brigas. Então, assim, definir a responsabilidade, definir o quanto cada um tá dedicado pro projeto e o quanto cada um quer se dedicar pro projeto. Porque não existe certo e errado. Eu não sou obrigada a trabalhar 24 horas para o projeto, porque a minha prioridade de vida, de repente, é ficar com a minha família, ter uma qualidade de vida. E tu tem uma visão diferente. E aí, tudo bem? Então, vamos alinhar essa expectativa. Por quê? Porque senão, daqui a pouco, a gente vai estar se matando. Porque tu tá abrindo mão da tua vida, da tua família, Sim. e eu tô viajando. E o outro tem o mesmo E percentual. tem o mesmo percentual. Mas existe alguma fórmula, assim, alguma coisa para... porque pelo que eu estou entendendo, por exemplo, quanto você vai se dedicar tempo, ou quanto você vai colocar de dinheiro, ou quanto as tuas skills. Existe uma fórmula ou é a conversa? Cara, não existe uma fórmula, existe esse alinhamento. E assim, quando a empresa ela tá começando, ela não tem dinheiro, é muito mais fácil a gente discutir isso. Então, normalmente a gente acha o bom senso ali. Obviamente, quando não tem um bom senso, é legal a gente pegar um mentor, é legal a gente ter alguém de fora também para nos guiar nesse processo. Mas normalmente o alinhamento entre eles já faz com que haja uma divisão, porque poxa, se eu não vou trabalhar full time no projeto, se eu não tô colocando dinheiro, faz sentido eu ter. Tu fica até com vergonha de ter o mesmo percentual. Então, nesse momento, é muito mais fácil. E eu sempre falo: quanto antes a gente ter conversas constrangedoras, porque é constrangedor eu chegar e falar assim: poxa, tu não vai ter o mesmo percentual que eu porque tu não trabalha a mesma coisa ou porque tu não vale tanto no mercado como eu. Então, são conversas chatas. Então, quando tu traz isso pra mesa de uma forma organizada, de uma forma respeitosa, a gente chega num consenso. E aí eu sempre falo que esse é o momento da gente olhar e colocar uma régua. Sentamos aqui para fazer nosso alinhamento. Divergência não tem problema. Eu acho que divergência é bom. Complementaridade, pensar diferente. O problema é quando as divergências elas são muito distantes uma da outra. Então, o meu objetivo de vida é completamente diferente do teu. Será que faz sentido a gente ser sócio? De repente, a gente pode trabalhar para reduzir essa divergência e tá tudo bem. Agora, se a gente não consegue agora, que a gente não tem dinheiro, imagine lá na frente. Será que a gente serve para ser sócio? Será que o meu estilo de vida faz sentido
pro teu estilo de vida e pra sociedade que a gente quer criar junto. Então, às vezes, ele é um decisor de água. Já peguei muito projeto de a pessoa falar, cara, acho que realmente não faz sentido eu ser sócio. Eu daqui a pouco me coloco ali como opção de compra. Eu vou ser só um advisor de vocês. Eu não vou ser sócio. Eu vou ser um mentor. Uhum. Então, eu fico ali com 1%, eu ajudo vocês, mas, cara, realmente isso aqui não faz sentido pra mim. E aí, a gente começa a organizar essas pessoas, né? Recentemente, eu peguei um projeto com 6 sócios. Hoje, a gente reduziu pra 3. E a gente entendeu que aquelas outras 3 pessoas não eram sócios. Um era um investidor, que tá colocando Uhum. dinheiro. E investidor não é sócio. Outro era um advisor. E outro era uma pessoa que tipo, ia entregar alguma coisa, a gente entendeu que não fazia sentido. Ela trabalhava numa empresa concorrente, ela ia ficar ali, sabe, largada. E aí a gente entendeu que não fazia sentido e aquela pessoa saiu do projeto. Então a gente ficou com 3 sócios, um investidor e um advisor. E reduzimos muito a participação dessa galera e tiramos ele da governança. Então hoje quem tem o poder ali são esses 3 sócios. Esse trabalho que tu faz, que é despoluir, digamos, esse cap table, acontece antes dele ir para o mercado, buscar um investidor? Ou geralmente eles vão olhar isso quando eles estão numa rodada, buscando, né? Assim, o ideal, se a gente falar qual que é o melhor cenário, é quando a gente tá começando uma empresa. Uhum. Agora, eu falo, né, que é o recap, é a recapitalização ali, né, Uhum. da participação societária. O recap, ele pode acontecer em determinados momentos. Eu tô com um cliente agora que eles captaram, né, boas rodadas, eles estão com alguns fundos de investimento na empresa e eles estão completamente diluídos porque fizeram rodadas não tão boas lá atrás, né? Então a gente agora tá vindo para fazer um recap, fazer uma reorganização. A gente está sentando com todos os fundos. Trabalho muito difícil, super desgastante, estressante para os empreendedores, para todo mundo, né? Para os investidores também. E aí a gente está tendo que reestruturar. Dá para fazer em todas as fases. Quanto antes a gente faz, menos dinheiro, menos estresse, menos gasto de energia. Mas, em tese, a gente sempre, né, faz em qualquer momento. E aí, um ponto importante. O alinhamento de sócio, a gente não faz uma única vez e esquece. O alinhamento de sócio, ele é um contexto inicial para a gente escrever o acordo de sócios. Acordo de sócios é um instrumento jurídico, mas ele tem que ser muito pautado para o momento da empresa. Então, não adianta eu chegar e colocar um modelo. Eu tenho um modelo, eu disponibilizo o modelo, mas se a pessoa simplesmente pega o meu modelo e assina, não faz o menor sentido. Sim. Ela precisa fazer esse exercício de alinhamento com o que eles decidiram ali. Os principais temas a gente joga para esse acordo de sócios, respeitado o que teve nesse alinhamento. E aí, conforme a empresa vai crescendo, a gente tem que revisitar esses alinhamentos. Por quê? Porque eu não sou a mesma pessoa de 5 anos atrás. Minhas Perfeito. prioridades mudaram, as tuas mudaram, Uhum. e aí, poxa, eu vou. E aí, né, eu sempre brinco, né, num cenário muito prático, pô. Lá atrás eu era solteira, eu era, né, não tinha filho, não tenho filho ainda, mas pretendo ter. Então, assim, lá atrás eu era um cenário que eu era 100% dedicado para a empresa. Hoje não. Hoje, né, tô casada, daqui a pouco vou ter filho. E aí, o que acontece? E aí, a minha sócia, o meu sócio não é casado e tá na vida de solteiro ainda. O que acontece com essas Entendi. mudanças de prioridade? Ah, vamos acabar com a sociedade? Claro que não. Mas então vamos sentar aqui e vamos rever as nossas prioridades, vamos atualizar esse acordo de sócios para o nosso momento. E não só na vida dos sócios, mas no momento da empresa. Uma coisa é eu assinar um acordo de sócios quando eu não estou faturando. Outra coisa é meu acordo de sócios refletir uma empresa que está faturando 1 milhão no ano, que está faturando 800 mil no ano. Outra coisa é uma sociedade que está faturando 20 milhões no ano. Então, assim, eu não posso usar o mesmo acordo, né? Eu preciso ir atualizando e aí é normal a gente sentar e fazer essas novas. Aquele acordo que a gente faz no início, que seja num papel de um guardanapo. Fiz um acordo. Ele tem validade? Isso? Tem, inclusive pela lei, né? Eu não gosto de falar muito de lei aqui, porque eu sempre tento trazer muito mais para o lado negocial. Mas, assim, pela lei, um acordo verbal ele tem validade jurídica. O problema é que é muito difícil a gente provar um acordo verbal. Então, por isso que a gente sempre pede para assinar. E o porquê de assinar? Porque quando eu assino, mesmo que seja um guardanapo,
Cara, isso aí, tá? Ao longo da minha trajetória, principalmente porque eu venho do societário, a gente alinha tudo. A gente sai daqui, ó, todo mundo super alinhado. A hora que eu boto num papel, Começa. todo mundo treme na base. Todo mundo treme na base. Por quê? Porque quando eu boto num papel e eu materializo aquilo que eu falei, só de ler, Uhum, já reflete. E aí, a hora que eu tenho que assinar, eu firmo um compromisso. E uhum, não importa se é um guardanapo, se é um contrato. Eu firmar um compromisso, todo uhum. mundo tem medo. E aí, não, peraí que eu vou levar pro meu advogado, peraí que eu vou levar pro meu primo que fez direito. E aí começa. Por isso que é tão importante a gente assinar. Porque ele dá um grau, ele dá um grau de maturidade. E aí, esse guardanapo é o que a gente chama de memorando de entendimentos. Ele é um Ah, passo anterior ao acordo de entendi, sócios. entendi. Qual que é a diferença na prática? Cara, a diferença na prática é que o memorando de entendimentos, o memorando de sócios, ele é um pouquinho mais informal e ele vai ser mais simples. Uhum, E o acordo de sócios, ele já é no momento que a sociedade tem um CNPJ, ele já traz alguns elementos de um pouquinho mais de complexidade. uhum. Mas ele é uma jornada, né? Então, os Porque dois são entra válidos. até uma responsabilidade civil aí depois Nos dois nos documentos dois entra. documentos. Nos dois Ah, documentos entra. muito bom. Essa era uma das perguntas que a gente sempre. Você falou lá no início da questão do alinhamento. Eu também trabalho com a parte de cultura da organizacional. Eu lembro que eu fiz um evento agora pelo Match e eu falei, cara, vocês alinharam os sócios? Vocês têm o mesmo sonho? Vocês sabem para onde que vocês Uhum. querem ir? Porque às vezes um quer vender, o outro quer transformar aquele negócio numa coisa gigante, o outro quer viver do dinheiro daquele negócio. Então são três sonhos diferentes, são positivos, são bons, mas que uma pessoa está indo para lá, outra está indo para outro lado. E aí a pessoa veio e falou assim: pô, Cristiano, depois que você falou isso, eu voltei e refleti, daí fui falar com o meu sócio sobre os valores, essas coisas, e a gente percebeu que a gente tinha nada a ver um com o outro. E assim, cara, a gente rompeu de beleza ali, tudo certo, e eu queria te agradecer e tal por ter falado isso. É justamente isso que a gente percebe, né? Eu sempre falo, né, tem uma pergunta que todo mundo esquece de fazer quando vai começar um projeto, que é: o que que eu quero com o meu negócio? Se tu não sabe o que que tu quer com a empresa que tu tá criando, sinceramente, é que você é um pouco radical, mas é realmente pra dar esse chacoalhão, cara, vai fazer outra coisa da tua vida. Uhum, Se tu não sabe por que que tu tá criando uma empresa, e aqui é, ai, Rafa, porque é o meu propósito ajudar pessoas. Desculpa, cara. Desculpa, meu amigo. Vai pegar o teu propósito e vai fazer outra coisa da tua vida. Porque uma empresa é pautada em lucro. uhum, É lucro. E aí, se tu vem falar, não, porque o meu propósito maior é ajudar as pessoas. Amigão, beleza, mas assim, tu tem um propósito, é legal. Mas se tu quer ajudar as pessoas, tu faz uma associação, tu faz uma ONG, tu faz uhum. qualquer outra coisa. Uma empresa é pautada em lucro. E aí, a primeira pergunta que a gente tem que fazer entre os sócios é: o que que a gente quer com essa empresa? Eu quero vender ela? Eu quero viver de dividendos? Eu tô criando uma empresa para passar para os meus filhos ou para os meus Uhum, sucessores? Eu tô criando uma empresa para se transformar num unicórnio? Eu quero fazer IPO? Eu quero o que que eu quero com essa empresa? Se eu não sei se os empreendedores eles não fazem essa pergunta no começo, eu sempre falo: tu não tem estratégia a ser uhum, seguida. Por quê? uhum, Porque se eu vou vender uma empresa no middle market, que a gente fala, ou early exit, né, que são empresas que não chegaram no seu ápice, mas elas têm um valuation menor, mas são interessantes para eventuais uhum, compradores. E daí, normalmente, são empresas ali, né? Eu não gosto muito de falar em anos no early exit, eu gosto de falar mais em termos de maturidade. São empresas que são vendidas entre 20 a 60, 80 milhões. uhum, E aí, se eu chego nessa estratégia e eu quero vender a minha empresa ali nessa margem, né, entre 20 e 80 milhões, faz sentido eu pegar um monte de captação com valuation alto com o investidor, se eu quero vender ela por 30 milhões? uhum, Cara, eu acho que não vai fazer. E aí, se eu não tenho o meu plano definido lá no começo de minha saída, que a minha saída é vender por 30 milhões, o que que acontece? Eu vou fazer um monte de estratégia errada e no uhum. final do dia posso até vender a minha empresa por 30 milhões, mas não vou colocar um real no bolso. E aí a gente volta. Todo mundo que faz uma empresa quer ter dinheiro, quer receber o dinheiro. E a forma com que o empreendedor ele é remunerado pelo seu trabalho,
pela forma, né, que ele abriu mão esses anos todos para fazer a empresa dar certo, não é com salário. Ninguém fica rico com salário. O empreendedor não fica rico com salário. Exato. O empreendedor vai ficar rico normalmente, ou, né, com uma distribuição de lucro, se ele tiver uma estrutura para crescer e ter uma distribuição de lucro que realmente faça sentido. E eu não digo nem crescer em tamanho, eu digo crescer em faturamento. Desculpa, em crescer em margem de lucro. Ou então ele vender a empresa. E é ali que ele vai realmente fazer né, ter o retorno pelo investimento dele e colocar um dinheirinho ali no bolso que, né, vai poder aposentar ele aí, pelo menos dar uma tranquilidade na vida. E se eu não tenho isso definido, eu vou fazendo um monte de estratégia errada no meio do caminho e, cara, talvez eu saia sem dinheiro. É isso que tu falou de o exit, de a gente fazer um exit, a gente fazer isso. Se eu tenho isso bem claro no início, facilita você na construção desse documento. E a pergunta que eu ia te fazer é o seguinte: tu já viu o caso, provavelmente sim, de chegar na hora, o investidor olhou, viu aquele cap table poluído e falou: não, a ideia é boa, mas eu não quero entrar nesse negócio. Não é muito, muito, né? Eu sempre falo, né, voltando um pouquinho, eu sempre falo que assim, ó, a gente tem que ter um alvo. A gente não precisa escrever em pedra. Não, vai ser isso, mas a gente precisa ter um plano. E aí, quando a gente tem um plano, todo mundo rema na mesma direção. E aí a gente tem aquele alvo e todo mundo vai na mesma direção. Se eu não tenho, eu vou um pouquinho para a direita, vou um pouquinho para a esquerda, no final do dia o que acontece? Parei no meio do caminho. Então, eu acho que esse é o plano, ter um alvo. E aí percorrer. Se mudar no meio do caminho, não tem problema. Só que tínhamos uma estratégia e é muito mais fácil eu pivotar. O problema é quando eu faço um monte de estratégia e aí chega no final do dia eu quero pivotar de novo, tá aí, tá essa bagunça, né? Então, essa é a questão. E aí, na pergunta que tu me trouxe, cara, normalmente ele nem chega na compra, esse cara, né? Ou se chega na compra, ele vai vender a empresa. Assim, eu sempre falo, cuidem com as matérias sensacionalistas que são divulgadas em portais de tecnologia. A startup vendeu a empresa por tanto, a startup, né, fez uma rodada de tanto. Cuidem, porque as matérias são escritas para passar realmente a mensagem que quem escreveu quer passar. E aí, às vezes, ela não condiz com a realidade dos fatos. Muitas empresas que foram vendidas nesses últimos anos foram vendidas sem os empreendedores colocar dinheiro no bolso. Porque tiveram que pagar investidor primeiro. Porque a gente esquece que investidor não é bonzinho. Investidor não existe almoço grátis. E os empreendedores são os últimos a receber. Então, assim, normalmente num processo de investimento, sim, investidores podem deixar de investir por conta de briga societária. Por quê? Porque a gente sabe que isso é um fator que quebra a empresa. E aí, eu sempre falo, né? Ninguém aqui é o alecrim dourado, tem mais 1 milhão de startups no mesmo modelo de negócio. De novo, né? Eu tô aqui falando dos 99%, sempre tem a exceção, mas regra geral, sempre tem os concorrentes, então em vez de investir em ti, vou investir no teu concorrente, que tá muito mais saudável. Então, sim. E para vender a empresa, chega no momento de venda, se eu tenho uma briga societária em que um quer vender, outro não quer vender, ou tem muitos problemas entre sócios, eu desvalorizo a minha empresa. E aí, às vezes, eu posso desvalorizar tanto que as partes vão sair frustradas. Então, sempre vai ter essa desvalorização, né? Vai depender do porte da empresa. Não vou falar que os empreendedores vão sair sem dinheiro, mas vai ter uma desvalorização, sim. Acho que deve ser uma pergunta já recorrente quando tu tá fazendo mentoria e tal. Vem um investidor, qual é o percentual médio, mais ou menos, já no início? Como é que eu devo me preparar já para... Tem startups aí que a gente acompanha que já está nessa fase. E é sempre essa pulguinha, né, pro empreendedor ali. O cara quer colocar um cheque, eu ainda não sei fazer o valuation, daí ele veio e me disse que é tanto. Como é que é isso? Como é que faz essa conta? Assim, a gente passou por muitos ciclos, né? E aí a gente teve a bolha das startups, onde os valuations estavam super altos, valuation alto era uma porcentagem menor, agora a gente teve uma correção, nem vou entrar aqui nos detalhes, mas teve uma correção do mercado. E aí a gente tem uma falta de liquidez dos fundos, né? E aí isso faz com que os fundos apertem mais a governança. Então, resumindo, o cenário que era de 5 anos atrás é bem diferente do cenário de agora. Primeiro, lá atrás a gente fazia muitas rodadas de captação. Hoje a gente vê que fazer muitas rodadas de captação não é saudável. Por quê? Porque a gente não tem que ficar gastando o dinheiro dos investidores. A gente precisa
ter uma sustentabilidade e porque a gente também tá vendo que se tornar unicórnio não é tão fácil como a gente achava lá atrás. E aí a gente tá nesse período de venda no early exit, né? Vender até 30, 40, 50 milhões de reais uma empresa. E aí, de novo, eu sempre tenho que calcular, o segredo é, sempre calcula de trás para frente. Então, assim, qual que é o teu plano-alvo? Ah, meu plano-alvo, de novo, é vender por 50 milhões? Então, vamos calcular de trás para frente. E aí, quando vem um investidor, eu já consigo negociar o meu percentual societário. Então, por exemplo, eu sei que eu vou pegar um dinheiro com o investidor e esse dinheiro vai me durar 18 meses, 36 meses, vamos lá, dependendo do plano. Eu vou pegar esse dinheiro para quê? Eu vou pegar esse dinheiro para preparar para minha venda? Eu vou pegar esse dinheiro para quê? Eu vou precisar de outra rodada? E aí por isso que é legal a gente fazer o valuation de trás para frente, porque daí eu já sei, pô, vou precisar de outra rodada. Então, eu vou precisar ajustar mais aqui. De repente, pego menos dinheiro, cedo menos participação, porque eu sei que eu ainda vou precisar fazer uma outra rodada lá na frente. E aí eu quero vender por 50 milhões, eu já sei o quanto que eu vou colocar no bolso lá atrás. Então, primeira dica é, faz valuation de trás para frente. Segunda dica, a gente tem boas práticas de mercado. E aí, de novo, se a gente está falando de uma rodada anjo, provavelmente eu não tenho uma metodologia de valuation, porque a minha startup não tem números suficientes para eu fazer uma metodologia. Então, a gente vai muito na boa prática. Poxa, vou receber um cheque de 1 milhão, não faz sentido eu dar 20% para um investidor. De repente, 12%, vamos lá, 15% esticando, mas vamos tentar ficar ali nos 13, 14, até 15 ainda é aceitável. Então a gente consegue ter essa boa prática. Se eu for fazer rodadas maiores, tá um pouquinho mais forte, né? 20%, de repente, que eu vou ceder de participação, mas tudo vai depender, de novo, se eu já fiz rodada, se eu vou precisar fazer uma rodada, qual que é o meu plano de saída. De novo, há 5 anos atrás, a gente tinha um playbook, eu tenho até esse slide, né, no meu material. A aceleradora ficava com um percentual, rodada anjo ficava com outro, pré-seed, seed e rodadas seriais. Por quê? Porque a startup acabava fazendo esse caminho. Hoje não. Hoje, eu sempre falo, precisa de dinheiro no começo? Segura. De repente, cresce um pouquinho mais devagar e cresce com o dinheiro dos teus clientes e deixa para fazer uma rodada um pouquinho mais estruturada ali na frente. Por quê? Porque aí o dinheiro fica um pouco mais barato, né? Então a gente consegue valorizar. Então hoje não tem muito esse playbook que tinha lá atrás. Ele tem no sentido o que eu quero para minha empresa, o que eu preciso e qual que é a minha projeção. Então tem que sentar e fazer esse exercício. Quando ele faz o cap table ali no início, agora o pessoal que está começando o negócio, digamos, eu tenho 3 sócios. Como tu falou, o cara vai ser 33,33 para cada um. Quando ele define ali, cara, como eu vou dedicar mais tempo, eu tenho um pouco mais, ou eu tive a ideia e coloquei já um dinheiro, eu tenho um pouquinho mais. É legal já, como tu falou, pensando, daqui a pouco a gente vai pegar uma rodada de investimento, uma coisa imaginária. Já vamos deixar aqui no cap table, 15%, 20%, que é para o cara, porque vai diluir também, né, depois. Porque, assim, vamos lá, normalmente a gente faz isso para vesting, para retenção de colaboradores, para advisor. Para rodada de investimento, é legal tu já ter mapeado tua diluição, que nem eu falei, poxa, vamos pegar então um investimento e a gente aceita ser diluído até uma rodada série A em X%. Só que, de novo, será que eu vou chegar numa rodada serial? Será que eu não vou vender antes? Então, assim, eu não gosto muito, eu vou separar 15% para investidores, porque não faz sentido. Não faz sentido porque a gente está começando a empresa agora, e aí todo mundo vai ser diluído proporcionalmente na sua participação societária. Porque a gente subscreve, a gente emite novas ações, né? Quando o investidor entra. Agora, faz sentido eu falar assim, pessoal, vamos criar um poolzinho que a gente vai ser diluído para retenção de colaboradores, para um advisor e tudo mais. Tá? Mas, de novo, os empreendedores, antes de sentar e falar, eu vou separar 15% para o meu investidor, eu acho que ele tem que fazer um outro trabalho. É falar assim, como que eu quero crescer, aonde que eu quero atingir e fazer esse valuation de trás para frente. E aí, pode começar a fazer sentido separar esse pool. E isso tudo que tá falando, daí entra aquela palavrinha chamada governança. Ele vai estar dentro da governança e quando que eu tenho que ficar revisando essas coisas? Cara, governança, acho que a gente tem que explicar o que é, porque é uma palavra que, assim, todo mundo fala, mas é difícil a gente explicar na prática. E eu gosto de um conceito que ele é muito simples.
acho que é um pouco simples, né? Governança nada mais é do que as decisões, é o conjunto de lei, regulamento, decisões que a gente tem no dia a dia, boas práticas do mercado, é o conjunto de tudo isso que eu aplico dentro da minha empresa. Então, o que é trabalhar com governança? Trabalhar com governança é trabalhar com estratégia, é as decisões que eu tenho, entender como que eu vou gerenciar esse risco e como que eu vou reduzir passivo para cada decisão que eu vou ter. Então, dando um exemplo, né? O que é governança para uma startup que está na ideação? Cara, eu não posso dar complexidade para essa empresa, mas uma governança para uma empresa que está na ideação é registro de marca. Olhar, não tem nada a ver com jurídico, tá? A governança, ela extrapola o nível jurídico. E aí eu vou dar um exemplo. Ideação. Beleza, registro de marca. Além do registro de marca, olhar os domínios de redes sociais. Por quê? Porque não adianta ter no INPI a minha marca e eu vou lá no meu Instagram e aquele domínio não existe. Aí eu vou botar, né? Vamos supor, B12. Aí eu vou botar B12.tecnologia.29 porque não tem um domínio B12 podcast. Mas lá no INPI tu pode registrar. Só que, pô, aonde que a tua marca vai aparecer? É no INPI ou no... A estratégia do INPI é uma segurança jurídica, mas a tua marca vai aparecer no Instagram? Sim. Então, assim, governança é olhar para os domínios das redes sociais, olhar para o INPI e fazer um memorando de entendimento, assinar ali no guardanapo. Quando eu venho para uma validação, por exemplo, do meu MVP, o que é a governança? É o acordo de sócios, é o contrato social, é entender como que eu vou querer crescer. Se eu vou querer crescer mais agressivo, se eu vou querer crescer mais sustentável. É olhar para contratos de parceiro. Aí, quando eu venho ali para uma ideação, validação e para uma atração, eu vou olhar para os contratos com os colaboradores, eu vou olhar para os contratos com fornecedores, eu vou revisar meus contratos com fornecedores, e aí tu vai adicionando camada. E por isso que eu falo, governança é sempre desde o primeiro dia, e a governança é pensar estrategicamente. E aí, de novo, né? Vou contratar PJ ou CLT. Isso é uma governança trabalhista. Vou assumir o risco de uma pejotização? Beleza. Ah, o meu coleguinha faz. Beleza, o teu coleguinha faz, mas tu sabe quais são as estratégias que ele usou? Se eu quero assumir o risco da pejotização para minha empresa, eu preciso estar preparado. Então, não é simplesmente porque o meu coleguinha faz que eu vou fazer aqui dentro. Eu preciso fazer com estratégia. E aí é o que a gente olha para os empreendedores. Quer assumir esse risco? Beleza, vamos assumir. Só que então, o que a gente vai fazer para mitigar o processo trabalhista? E aí a gente olha para uma governança trabalhista. Vamos olhar para uma governança societária. Vamos, sabe? E aí a gente vai olhando para as várias frentes. E aí a governança ela não é só na cabeça do advogado. A governança ela tem que estar na cabeça do empreendedor. No dia a dia no dele. No dia a dia. Então, se o cara tá... comecei a startup, tô querendo... é um negócio que tá indo, tá legal, eu quero fazer um êxito, eu quero vender, enfim. Eu já tenho que preparar essa governança também, porque entra aquela outra palavrinha em inglês lá que é due diligence. É isso aí. E como é que funciona isso? A governança, ela vai sempre... Eu sempre falo que a gente vai apertando a chavezinha. Então, eu sempre tenho que estar pensando em apertar a minha chavezinha da governança. Claro que não é todos os dias, mas a gente, né? Quando os clientes lá, a gente sempre fala, opa, peraí. Chegou aqui no estágio, vamos olhar para esse contrato, que antes esse contrato estava esquecido porque tu não tinha tempo. Vamos olhar para esse contrato aqui, porque esse contrato agora é importante. Vamos fazer sabe aquele assunto que tinha ficado, que a gente nunca deu bola? Acho que agora é a hora da gente rever. Por quê? Porque daqui a pouco essa bucha vai estourar lá na frente. Então, essa chave, ela é fundamental. E o que é a due diligence? A due diligence nada mais é do que tu ter tudo organizado. Tudo organizado o quê? Não sei, depende do nível da tua maturidade. Então, de novo, eu vou fazer uma due diligence numa empresa que tá em fase de validação. Cara, eu tenho que ter eu sempre falo um data room. O que é o data room? É um drive. Pega um drive e joga teu contrato social, joga o teu acordo de sócios e joga contratos com fornecedores e clientes. Isso, para uma startup que tá na fase de ideação, de validação, tá ótimo. Pô, e a due diligence de uma startup que tá na fase de tração. Aqui eu tô tentando usar termos mais metodológicos, obviamente, né? Não é esse preto no branco, mas para ficar mais claro. Uma startup que tá na fase de extração, a due diligence vai ser atas de reuniões,
vai ser fotografia do cap table, porque provavelmente já tem investidores, então eu preciso ter ali uma fotografia do cap table. Vai ser os contratos de vesting, né? Assinados, porque a maioria das startups tem contratos de vesting de boca. Então, basicamente a gente pegar os documentos da empresa e colocar num drive e ter eles assinados, organizados, atualizados. Isso é a due diligence. E aí, claro que, né, dependendo da maturidade, a due diligence ela é mais pesada, ela alcança a pessoa física dos sócios, às vezes ela fica só nos documentos da empresa mesmo, depende da maturidade, mas basicamente a gente dar essa visibilidade que a empresa ela está minimamente organizada para o investidor. Já chegou o caso numa negociação aí que você acompanha de o investidor fala assim, beleza, eu invisto, mas desde que o sócio X saia, ou eu coloque alguém da minha equipe para dar um... É difícil acontecer, mas pode, né? É difícil e não deveria acontecer, tá? Porque o investidor, ele não vem para olhar o dia a dia da empresa. O investidor, ele vem para somar, né? Ele vai colocar recursos e ajudar a empresa a abrir portas, a levar ela para um outro patamar. Então, ele não, em tese, o investidor, ele não deveria vir para falar, olha, eu não gosto do Cristiano, vamos tirar o Cristiano. Não deveria ser assim, tá? E eu nunca vi, tá? A gente fala, né, que os deal brokers, né? Assim, porque minha empresa é PJ, então o investidor não vai investir porque minha empresa é PJ. Nunca vi isso acontecer. O que eu já vi acontecer eu não vou investir nessa empresa porque ela é totalmente PJ. E o dia que eu precisar virar, ela não tem um modelo sustentável. Ou seja, essa empresa ela não é sustentável. Ela não tem uma forma ela não tem um controle de passivo. Ela tem um monte de bucha aqui que vai estourar. Se eu precisar virar CLT, a empresa não se sustenta. Então, o empreendedor ele vai olhar para um todo, não para aquela fotografia atual. Então, de novo, o empreendedor ele vem para somar, ele sabe que a empresa tem risco, que ela tem passivo, só que ele quer ver o quanto a empresa consegue controlar esses passivos. Que bom. O Rafael, eu fico olhando pro reloginho, ele tá passando tão rápido, né? Eu tenho 3 perguntinhas aqui que eu acho que é bem bacana. Se você pudesse dar 3 conselhos para qualquer startup para evitar conflitos societários, quais seriam? Acho que foi o que eu falei, né? Um alinhamento societário muito forte, definir o que quer com a empresa, qual que é o objetivo da empresa e ter os documentos assinados. Porque não adianta eu ter um alinhamento e eu não assinar esse documento, né? Então, acho que ter o alinhamento, ter muito claro o objetivo da empresa e assinar os documentos. E o que uma startup pode fazer hoje sem gastar muita grana para se proteger legalmente e estrategicamente? Aí eu vou falar que a gente tem a Biligo, uma plataforma gratuita que a gente oferece para os empreendedores. Ali tem muitos modelos de contrato. E aí eu sempre falo, né? Modelo de contrato, eu não gosto de dar modelo de contrato porque o empreendedor ele não desenvolve aquilo. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que dar um bom modelo de contrato ajuda, com as orientações certas ajuda. Então, assim, hoje a gente tem a Biligo, que é uma plataforma de governança que, além de ter um diagnóstico de governança para a empresa, ela tem os modelos gratuitos dos principais contratos que uma startup precisa. E nesse começo de vida, não gaste dinheiro com o advogado fazendo os melhores contratos, porque tu não precisa do melhor contrato. Tu precisa de algo que te proteja para aquele momento. E conforme tu for crescendo, aí sim tu vai revisitando esses documentos e aí sim pode fazer sentido a contratação de uma assessoria. Eu falo que eu jogo contra minha pessoa. Mas, de novo, respeite o momento da tua fase, não queira o melhor contrato. É preferível, antes feito do que perfeito. Tenha um contrato mais simples, mas bem alinhado pro teu negócio, do que algo com 30 páginas que não vai fazer sentido porque tu precisa colocar cliente para dentro nesse momento. Então, respeite as fases, acesse os documentos da Biligo, é gratuito, tá? E conforme for crescendo, revisita e aí sim, conversa com o advogado. A Biligo é uma plataforma da Maps Law? É uma plataforma da Maps, a Biligo é a nossa
É nossa spin-off, onde a gente realmente, né, o Maps hoje é um escritório voltado para, é um escritório de governança para empresas de tecnologia e startups. A gente atende empresas que estão ali, né, na fase de ideação também, então eventualmente a gente atende esses clientes, mas quando o cliente está muito, muito inicial, ou realmente o cliente não tem um valor a ser investido, aí a gente, né, criou a Biligo para ajudar e não deixar esses empreendedores na mão. De novo, se tem dinheiro sobrando, obviamente contrate uma assessoria, porque, né, não tem por que se privar. Agora, não tem e precisa fazer escolhas, foca no teu produto, foca em colocar o MVP na rua, foca em colocar cliente para dentro, e aí a gente, conforme for crescendo, utiliza o material da Biligo. Lá tem um espaço para mentoria gratuita, lá tem espaço Top. para pegar os documentos, e aí, conforme for, a gente vai ajustando atualizando esses documentos. É biligal.com.br? Biligo.tech. .tech. Aí, agora tu me pegou, vou ter que conferir aqui, mas é biligo.tech. Não, Eu legal. normalmente eu só mando o link aqui, deixa eu ver, é biligo.tech. E a Mapslow, eu estava acompanhando ali no site de vocês, hoje vocês já estão em mais de 20 países, né, já atuando. Hoje os nossos clientes, eu sempre falo, né? A gente tem um segmento de mercado que é startups e empresas de tecnologia. Então, eu atendo a startup que acabou de ser lançada no mercado e até empresas com 400, 500 colaboradores. A gente atende toda essa jornada, né? E aí, hoje, a gente tem núcleos dentro do escritório, que a gente fala que são os principais núcleos de governança, que é societária, tributária, trabalhista, contratos, internacionalização. E aí, hoje, alguns clientes nossos mais maduros, a gente já, né, internacionalizaram a sua operação. E aí, a gente atende hoje, basicamente, Estados Unidos, Europa e o mercado Latam. Ah, legal. Voltando agora um pouquinho para o teu trabalho do dia a dia, assim, quais são o que mais vocês fazem? Aonde que estão os principais conflitos que vocês atuam nesse trabalho de startups? Até para o pessoal que está ouvindo, eles já sabendo que nessa jornada vai acontecer isso. A gente atua em várias frentes. O empreendedor ele tem que entender que uma empresa ela não é feita só de uma única visão. Eu só vou me preocupar com o alinhamento societário. A gente vai mensurando esses riscos. Mas hoje a gente tem o nosso time de societário e tributário, olha, principalmente alinhamento societário, contratos de vesting, né? Que aqui eu tenho algumas boas ressalvas, mas a gente olha muito para isso, para rodadas de investimento e agora com as empresas já um pouco mais consolidadas para reforma tributária. No setor de trabalhista, de governança trabalhista, a gente olha para contratação de pessoas, implementação de cultura, basicamente, né? Dando uma pincelada. Regulamentos internos, regimentos internos, bonificações e premiações e benefícios, né? Implementação de benefícios na empresa. No nosso setor de contratos, que eles atuam tudo independente. No nosso setor de contratos, a gente olha para contratos com clientes, contratos com fornecedores, LGPD, contratos com parceiros. E no nosso setor de internacionalização, a gente olha realmente para estruturação internacional do negócio, como reduzir custos, qual que vai ser, né, a estratégia que a gente vai fazer para ter essa empresa fora do país e as empresas que já estão operando, né? Então, a gente tem uma governança um pouco mais ampla. Mas, basicamente, a gente, com esses núcleos que atuam independente, o nosso time consegue ajudar as empresas. De novo, se é uma empresa maior, esses times têm muito mais demanda. Se é uma empresa menor, às vezes, é um núcleo só que vai acabar trabalhando ali com o cliente. Você falou do vesting. O que é o vesting? Eu sei que a maioria está aqui, eu acho que conhece, mas tem algumas pessoas que não. O que seria o vesting? Como que eu posso pensar isso? Como é que ele funciona? Quais são os pontos de atenção que eu preciso ter? Vesting nada mais é, né, do que uma opção de compra que a gente concede a um colaborador, ou um advisor, ou um terceiro, em troca de serviço. Então, a pessoa tem um serviço e aí eu outorgo uma participação para ela. E normalmente a gente usa isso para reter talento, né? Então, Cristiano, às vezes eu não tenho um valor para te pagar para minha empresa, mas então eu vou te trazer com um salário um pouquinho menor e com um veste. Isso veio principalmente do Vale do Silício, ele se tornou muito hypado aqui no Brasil, só que os empreendedores, eles, de novo, né? Esse é um mercado que ele muda muito rápido e os empreendedores ainda querem enfiar a goela abaixo uma lógica que, na minha opinião, tá? Acho que é uma opinião até um pouco contra o mercado, mas que já não faz mais tanto sentido.
Primeiro, equity é o dinheiro mais caro que eu tenho. Segundo, as pesquisas já mostraram que mais de 80% dos vestings prometidos não foram cumpridos, não foram vestidos pelos colaboradores. Por quê? Ou porque a empresa quebrou, ou porque eles saíram da empresa porque não tinha sinergia, ou porque a empresa não tinha liquidação futura, ela não tinha uma porta de saída para aquele vesting fazer sentido. E aí, as startups, elas querem ficar outorgando, né? Ah, Cristiano, vem aqui para vesting. Como que o mercado tá hoje? Pessoas mais sêniores, elas não estão vindo pro vesting. O vesting, ele se torna um benefício a mais, mas elas não vêm por vesting, salvo num projeto muito específico. Mas elas não vêm mais, elas olham para a remuneração, elas vão olhar para o comum todo, né? E as pessoas mais júniores, né, que não entendem muito, acabam vindo por vesting, mas assim, elas nem sabem o que é o vesting, elas nem sabem o que é. E aí elas acabam se frustrando no meio do caminho, porque na cabeça delas, o vesting vai dar um retorno a curto prazo. E aí, quando elas veem que elas ficaram 2, 3 anos e aquilo não significa nada ainda, porque vesting é algo a longo prazo, aí elas desmotivam. Então, assim, é um assunto para a gente detalhar um pouco mais, nosso tempo aqui está um pouco corrido, mas cuidem com os vestings. Hoje o mercado, ele não olha mais para, sabe, sair contratando todo mundo com essa modalidade. Existem outros recursos para atrair investidores. Hoje, por exemplo, o mercado wellness é uma forma de atrair colaboradores, um plano de cargo, modelos, de repente, híbridos, e isso acabam atraindo o colaborador muito mais do que um veste. Então, fica aí a dica. E uma perguntinha aqui final, mas a gente continua conversando. Qual o erro que você gostaria que todo empreendedor parasse de cometer imediatamente? Todo empreendedor que está iniciando, sei lá. Olha, eu acho que o principal eu vou falar porque realmente o número me surpreendeu, assim, com as mentorias que eu fiz esse ano. Sociedade 50-50. 2 sócios com sociedade 50-50. Acho que eu sempre falo, a lei não proíbe, mas o mercado, ele dá a pena dele, ele dá ali, né, ele mostra que isso na prática não funciona. Salvo se tiver uma maturidade muito grande e documentos societários muito fortes, mas que a gente vê que isso na prática não existe muito. Então, se eu for dar acho que o principal conselho que eu dou, que eu quero disseminar essa informação, porque nenhum programa de aceleração fala sobre isso, ninguém fala sobre isso, não tenha sociedade 50-50 com o seu sócio. O que isso implica? É óbvio que tu já falou aqui, Implica que a sociedade não tem controle. E uma sociedade que não tem controle, se eu quiser pintar essa parede de vermelho e tu quiser pintar de preto, a gente vai se matar. Ou um de nós cede, eu tô dando aqui um exemplo esdrúxulo, mas ou um de nós cede, ou a empresa para. Só esse ano, eu tive 3 saídas, eu tive que resolver 3 pepinos, que foi super estressante, de sociedade 50-50. E a briga, gente, é porque eu gosto da briga, mas a briga foi feia. A briga foi muito feia, desgastou demais os empreendedores. A gente fez um bom negócio porque, de novo, né, quando a gente tem um jurídico, né, que a gente já entende um pouquinho disso, a gente consegue pegar em alguns pontos que às vezes os outros advogados não têm tanto domínio, né, a gente só trabalha com isso, então, então a gente acaba conhecendo algumas vias diferentes, mas assim, foram meses de negociação, brigas, empreendedores realmente muito mal, abalados e perdendo o foco da empresa, tiveram que praticamente, a empresa parou nesse meio tempo. E aí eu falo, poxa, isso é uma coisa que ninguém fala para os empreendedores. Inclusive, o próprio advogado recomendou que a sociedade fosse 50-50. Um desses casos que eu peguei, o advogado recomendou uma sociedade 50-50. Porque hoje eu acordo de mau humor e falo, aí tem uma decisão que precisa ser tomada e falo, não. E aí? Ele não vai tomar a decisão, porque metade da decisão é minha. E aí não tem certo nem errado, entendeu? E aí, o que a gente faz? É complicado, né? Gente, que papo legal aqui com a Rafaela Zandavalli. Rafaela, muito obrigado. A B12 aqui agradece demais, o time da TXM. A gente é nossa parceira, estamos sempre junto.
Não sei se você quer deixar teus contatos pro pessoal, como é que o pessoal te encontra aí, né? Então, pessoal, obrigada, né? Quem já é mentorada TXM já deve ter se esbarrado comigo, porque eu faço bastante mentorias, workshops. Quem não fez ainda, participa dos programas, porque vale a pena. Eu sempre recomendo, né, o nosso Instagram do escritório, a gente sempre joga umas informações legais, é maps.law. E a gente tem a Biligal.tech, que é a nossa plataforma com todos os documentos. Eu compartilho bastante coisa no LinkedIn, meu LinkedIn é Rafaela Zandavalli, e lá eu tenho uma newsletter, é só clicar no meu LinkedIn, se inscrever na minha newsletter, que eu falo muito sobre governança e mercado de venture capital, de uma forma mais simples. Tento, pelo menos, trazer de uma forma mais simples. Então, me busquem no LinkedIn, que a minha newsletter tá lá. E aí, vocês conseguem acompanhar um pouquinho do nosso trabalho. E o Maps é MAPZLAW. É isso aí, mapz.law. Perfeito, Rafaela. Muito obrigado. Pessoal de casa, obrigado aí. Até